Vai começar a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Começa hoje, inclusive, com um jogo muito importante, Grêmio Sport em Porto Alegre. Vão ficar faltando 8 jogos para o Vasco nessa Série B. E desses 8, pelo menos 4 jogos a gente precisa vencer. Quem sabe o primeiro jogo não seja na quarta-feira contra o Cruzeiro, fora de casa. Difícil, mas não é impossível. Solta a vinheta! Salve galera! Passando por aqui para dar mais um recado da Bet7k. Como é de conhecimento geral, a Bet7k até R$ 1.200 de bonificação na sua primeira entrada. Trabalha também com cash out, ou seja, você pode assegurar o seu ganho mesmo antes de terminar o evento que você fez a aposta, ou até mesmo para prevenir aí possíveis perdas. São mais de 30 esportes dentro do site da Bet7k que você pode ficar acompanhando simultaneamente. E não esqueçamos também do cassino. São mais de 100 jogos online que você tem a possibilidade aí com a Bet7k. Ou seja, pensou apostas, pensou Bet7k. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa terça-feira, véspera de mais um jogo do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. E olha, vamos trazer muita informação importante para você, então logo de cara eu peço para você fazer o seguinte: você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Inscreva-se aqui embaixo no canal, acione o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo que é importante e sempre compartilha. É só copiar o link, jogar lá nos seus grupos e avisar para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E o Vasco entra em campo amanhã, 9 horas da noite, no Mineirão, contra o Cruzeiro, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo muito importante, até porque pontuar em Minas Gerais vai ser importante para o Vasco manter ali uma diferença relacionada ao quinto colocado, que hoje é o Londrina. Você está vendo a classificação na tela, o Vasco tem 48 pontos, o Londrina 45. Se o Vasco, por exemplo, empatar e o Londrina também empatar o seu jogo contra a Ponte Preta nessa rodada, o Vasco mantém 3 pontos e a próxima rodada vai ser justamente contra a equipe do Londrina. Essa rodada que inclusive começa hoje com 2 partidas, a mais importante para o Vasco. Às 7 da noite, o Grêmio recebe o Sport em Porto Alegre. O jogo também vai ser muito importante, já que o Grêmio é o 3º colocado e o Sport o 6º, mas está muito perto do Vasco ali. Se pontuar, o Sport hoje chega ainda mais próximo do Vasco. Mas a gente vai ficar de olho nessa partida às 7 da noite lá em Porto Alegre. O Vasco vem treinando, você está vendo fotos do treinamento do Vasco, alguns jogadores do Vasco treinando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão da escalação do Vasco, até porque tem 8 jogadores pendurados para essa partida e o técnico Jorginho está quebrando a cabeça em relacionado a isso. Ainda em relação a essa questão das contas, por conta desses jogos contra times que estão abaixo da tabela do Vasco, principalmente o Londrina e o Sport, o atacante Raniel ontem participou da entrevista coletiva lá no CT Moacir Barbosa e falou justamente sobre essa questão, se o Vasco está olhando essa questão da matemática de times que estão próximos ali de chegar na 4ª colocação. Para ele, o Vasco tem que olhar principalmente para si, para poder vencer os seus jogos e tranquilizar a torcida do Vasco e conquistar o acesso. Então, acho que aí é onde está o problema, né? Quando a gente foca no que está atrás, né? A gente tem que focar na gente, cara. A gente tem que, como você falou, a gente depende só das nossas forças. A partir do momento que a gente começar a ficar focando, tá chegando ali, tá, aí pode atrapalhar a nossa vida. A gente tem que focar na gente, porque se a gente focar na gente, vai dar tudo certo. Só depende da gente, se a gente mostrar nosso futebol, um futebol de vencer, um futebol que a torcida gosta, vai dar tudo certo. Então acho que a gente não deve ficar olhando para trás não, e sim olhando para nosso objetivo ali que é na frente, o acesso. E antes de trazer as notícias sobre a questão da escalação do Vasco para esse jogo contra o Cruzeiro, vamos falar do nosso adversário. E quem traz todos os detalhes sobre a Raposa é ele, meu parceiro Adroaldo Leal, repórter da Rede 98 FM de BH, que traz os detalhes sobre a equipe do Cruzeiro. Conta pra gente, Adroaldo, bom dia! Opa, e aí, Emerson, como é que você tá? Tudo bem, né? Um abraço, um prazer enorme estar falando com você, com o pessoal aí que acompanha o canal Atenção Vascaínos. Para quem não me conhece, meu nome é Adroaldo Leal, sou setorista do Cruzeiro, sou repórter da Rede 98 de rádio e televisão aqui de Belo Horizonte
Estou aqui para falar um pouco desse Cruzeiro que vai encarar o Vasco da Gama amanhã, e é um pecado, né? Um jogo desse na Série B do Campeonato Brasileiro. Vasco, Cruzeiro, esses times jamais poderiam ter deixado a Série A, mas Cruzeiro que está a um passo de retornar, de se garantir matematicamente na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Para isso, precisa da vitória amanhã para cima do Vasco em casa. Em relação à torcida, para vocês terem uma ideia aí, mais de 60 mil ingressos já estão nas mãos dos torcedores. Cruzeiro que já informou que não há mais carga de ingressos para vender. Os ingressos que ainda restam são de camarotes que pertencem à administradora do Mineirão, a Minas Arena. E esses ingressos logo, creio que hoje já devem se esgotar. O clima na Toca da Raposa está muito bom. Afinal de contas, no jogo passado, na vitória do Cruzeiro contra a equipe do CRB, o técnico do Cruzeiro pôde poupar aí alguns jogadores, como, por exemplo, o zagueiro Zé Ivaldo, o lateral Bidu e os atacantes Edu, que é o artilheiro do Cruzeiro na temporada com 19 gols, e o atacante Jajá. Esses jogadores, inclusive, já treinaram ontem. O Cruzeiro jogou no sábado, retornou de voo fretado. Esses jogadores que não viajaram treinaram no domingo na Toca da Raposa 2. Ontem, mais atividades, e o Cruzeiro que treina agora no período da manhã na Toca da Raposa 2, terminando assim a preparação para esse jogo, e vai com força máxima para cima do Vasco. Provável escalação do Cruzeiro para amanhã: no gol, Rafael Cabral. O Cruzeiro deve ir de 3 zagueiros: Zé Ivaldo, Oliveira e Brock. Pelo lado direito, Giovani Jesus, mas caso o Pessolano queira mais velocidade, ele pode utilizar o Wesley Gasolina. Pelo lado esquerdo tem o Matheus Bidu, o meio-campo com Felipe Machado e Neto Moura, e o ataque veloz do Cruzeiro aí com Bruno Rodrigues pela direita, Jajá pelo lado esquerdo e o Edu ali de centroavante. Então, o técnico Paulo Pessolano, esse é o Cruzeiro base, né? A base do time que o técnico Celeste vem usando aí durante esse ano de 2022, e provavelmente deve ser o time que vai entrar em campo amanhã contra a equipe do Vasco da Gama. Então, é isso que tenho de Cruzeiro. Um abraço e até a próxima. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, que é um oferecimento da Beer Tips, que é uma consultoria para apostas esportivas e de graça. Isso mesmo, aqui na descrição desse vídeo tem um link, você entra no grupo de Telegram gratuito, saiba de todas as dicas para você fazer apostas em todas as plataformas de apostas esportivas aqui na internet, não só com futebol, mas todos os esportes, você tem a consultoria da Beer Tips. E se você quiser fazer lucros importantes e profissionais, a Beer Tips tem um grupo VIP. Você paga uma quantia por mês e entra nesse grupo de Telegram VIP. É só entrar no gratuito e saber todos os detalhes com a Beer Tips, que é parceira do canal Atenção Vascaínos. E a renovação de contrato com o meio-campo Andrei foi publicada ontem no BID da CBF. Ele agora tem contrato com o Vasco até setembro de 2027. Muito boa sorte à joia da base Andrei Santos, que agora tem contrato definitivo com o Vasco até 2027. Outra informação importante: o Vasco pode jogar a partida contra o Sport ainda nessa Série B do Campeonato Brasileiro, não na Ilha do Retiro, mas na Arena Pernambuco, onde o Sport pode sim mandar os seus 3 jogos contra Vasco, Cruzeiro e até mesmo o jogo contra o Náutico nessa Série B de Campeonato Brasileiro na Arena Pernambuco, que é um estádio mais amplo, um estádio de Copa do Mundo, e o Vasco pode enfrentar o Sport nesse estádio. E para finalizar, Vasco joga contra o Cruzeiro fora de casa e olha, o Vasco não vence o Cruzeiro fora de casa há 5 partidas. O último jogo foi em 2017, você está vendo fotos na tela, aquele gol do Paulão em 2017, Vasco 1, Cruzeiro 0. Nas outras 4 partidas, 2 empates e 2 derrotas. Nada mais, nada menos do que Antônio Carlos Melo, ex-preparador físico do Vasco. Melo, você conhece muito bem essa comissão técnica do Vasco, Jorginho, Daniel Félix, o Arouca. O que você vê nesse time do Vasco, principalmente para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro? O Vasco vai subir, Melo? O Vasco tem que subir, vai subir porque tem um grupo de jogadores querendo. Jogadores que lutam pela camisa do Vasco. A comissão técnica dispensa comentário. Jorginho, meu ex-jogador, se formou, se preparou, um grande treinador de futebol. Joel,
um excelente preparador físico, hoje assistente do Jorginho, e mais o Daniel Félix e o Aroca. São ótimos profissionais. O Vasco está em boas mãos. É uma questão de mais 1 ou 2 jogos para dar uma tranquilidadezinha aos jogadores. Aí a coisa funciona de outro jeito. Amanhã o Vasco pega o Cruzeiro, que você teve há pouco tempo lá com o Vanderlei. Cruzeiro nessa reestruturação, nessa questão da SAF, vai ser um jogo, vai ser no Mineirão, é um clássico nacional. Como é que você vê essa partida também? Vasco e Cruzeiro se conhecem tão bem. Se vencer, vai ser ótimo. Mas é um jogo que permite ao Vasco o empate e até a derrota, porque é um clássico de peso. Um time que está tranquilo, que não se preocupa mais em entrar em campo e joga, se bobear nem treina, já está por conta da motivação. Agora, esse jogo sim, o Vasco pode empatar ou perder. Agora, o próximo jogo é da vitória. Aí nós temos que estar lá em São Januário, com bandeira e gritando Vasco. E eu vou. Opa. Eu vou esse jogo. Para fechar, Melo, o Vasco tem um jogador de 32 anos que veio da Europa, que é o Alex Teixeira. Como é que você, como preparador físico, vê essa questão da adaptação desse jogador ao futebol brasileiro? Ainda está demorando um pouquinho. Demora. O problema é que o jogador que joga na Europa joga menos. Tem um período de recuperação maior. Aí quando chega aqui no Brasil é quarta e domingo. Essa sobrecarga, eles estranham. Mas até a semana que vem a outra, pela qualidade dos profissionais e também sabendo economizar o jogador um pouquinho, ele vai dar muito resultado para o Vasco. Tá aí, Antônio Carlos Melo, exclusivo aqui no Bom Dia Gigante. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Grande Antônio Carlos Melo, ex-preparador físico do Vasco, grande vascaíno Antônio Carlos Melo, dando a sua opinião sobre essa questão de Alex Teixeira e sobre esse jogo contra o Cruzeiro. Ele trabalhou no Cruzeiro até pouco tempo, estava lá com o Vanderlei Luxemburgo, pelo menos no ano passado, na Série B do Campeonato Brasileiro e no início dessa temporada. Vamos falar agora sobre a equipe do Vasco que enfrenta o Cruzeiro amanhã em Belo Horizonte, jogo muito importante para o Vasco. O técnico Jorginho sofre com uma questão de dúvida, até porque tem 8 jogadores do Vasco com 2 cartões amarelos pendurados nessa partida. São eles o goleiro Thiago Rodrigues, os zagueiros Quinteiro, Anderson Conceição e Boza, além dos meio-campistas Matheus Barbosa e Andrei, e os atacantes Nenê e Alex Teixeira. O Vasco tem que ficar de olho e saber qual escalação vai colocar a campo para essa partida. Uma coisa é certa, 2 jogadores devem ser titulares nessa partida, o atacante Raniel e também o Eguinaldo. Uma possibilidade é o Figueiredo também formar o ataque do Vasco para essa partida. E só para você ter uma ideia, Figueiredo, Eguinaldo e Raniel, somados os gols nessa Série B, são 15 gols, 9 do Raniel, 3 do Eguinaldo e 3 do Figueiredo. E aí pode ser um ataque um pouco mais forte para essa partida contra a equipe do Cruzeiro. E o próprio Raniel fala sobre principalmente essa dupla que ele fez na última partida e que pode ser repetida nesse jogo contra o Cruzeiro com o atacante Eguinaldo. Não, o Eguinaldo esse moleque é sensacional, né? Eu me vejo muito nele ali, né? Quando eu comecei, ele muito humilde mesmo. Cara, e dentro de campo ali, eu sempre venho orientando ele, não sei se dá pra perceber nos jogos ali que eu jogo com ele, eu tento passar um pouco do que eu tenho vivido pra ele, né? E ele super entende, é atencioso pra caramba, tenta sempre escutar, pôr em prática aquilo que a gente passa pra ele, né? E por ele ser centroavante também, eu acho que isso não interfere muito, porque ele é um cara muito rápido, né? Então ele pode jogar também ali aberto facilmente, como ele jogou nesse jogo. E se também tiver dele jogar ali centroavante, o Jorginho optar por ele jogar e eu sair, não tem problema nenhum. Eu tô aqui, eu vim com o intuito de ajudar o Vasco, se eu for ajudar o Vasco na melhor ocasião, se entrando no segundo tempo ou jogando, isso pra mim não interfere em nada. Então só quero que o Vasco tenha a ganhar e se puder jogar eu e Aguilindo junto também, vou agradecer.
É isso, galera. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, rápido, dinâmico, informativo, do jeito que você gosta, do jeito que você merece. Eu pergunto pra você, escalaria esse ataque com Figueiredo, Eginaldo e Raniel, jogadores que já fizeram alguns gols nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. E você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, mais uma vez eu peço, inscreva-se aqui embaixo no canal, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe, porque ajuda bastante. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais, o card está passando aqui em cima, e o nosso site, atençãovascaínos.com.br, além das redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e também no Instagram. Hoje tem boletim via tarde e à noite chega o Flávio Dias com muitas informações no nosso AV News. Grande abraço, ótima terça-feira, a gente se vê a qualquer momento aqui na plataforma Atenção Vascaínos. Tamo junto, valeu, fui!